Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um AmaCast. Já esqueci qual é o número do nosso episódio, tá, gente? Mas hoje é muito especial. Meu sócio está aqui falando para mim, episódio número 10. E hoje, não menos importante, trouxemos outra pessoa, outra especialidade, outra novidade. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ela para vocês ficarem curiosos. Mas hoje é sobre o quê? Sobre estética novamente, gente. Tá na hype, o pessoal tá gostando. A estética está em alta e sempre vai estar em alta, é o que a gente estava conversando aqui mais cedo. Mas antes disso, vou falar para vocês, como sempre, das nossas novidades. Nosso Ama News está bombando, gente, toda quarta-feira, conteúdo espetacular para vocês, viu? Às 7h12, meu sócio. 7h12, lembrei, ó. Minha cabeça tá boa ainda, gente. Temos o Ama Place, que a gente temos nossos... Nossa, essa foi de lascar. Não corta não, deixa aí pro pessoal ver que aqui é na Vera. A gente tem os melhores especialistas de Brasília e do Brasil, tá? A gente tá com muita novidade lá dentro. Pessoas que atendem de forma presencial e online. Então dá uma conferida lá, olha as especialidades que a gente tem lá. Nosso aplicativo ainda continua gratuito, como a gente deixou para vocês. Lá para a parte presencial. Então você que é morador do Distrito Federal em torno, está aberto lá ainda de forma gratuita para você aproveitar os nossos benefícios. E por último, você que está assistindo esse vídeo, que quer saber sobre nutrição, sobre estética, sobre pediatria, sobre fisioterapia, sobre qualquer outra especialidade, entra no nosso canal porque a gente tem explicações, a gente traz descomplicando todas essas especialidades. Você que quer aprender um pouquinho, continue com a gente. E agora, sem enrola, chega de blá blá blá, apresentar para vocês nossa doutora de hoje. Nem sei se ela é doutora, mas a gente chama de doutora, tá? Não chamo. Renata Rush, seja muito bem-vinda ao nosso podcast AmaCast. Prazer estar aqui. Se apresente, quem é a Renata? Renata Rush. Gente, é chique, Rush. Vem que já começou alto nível hoje. Bom, eu sou esteticista e cosmetóloga, né? Eu sou formada pelo UniCeub e eu formei em 2022. 2022. E é isso, mais ou Quantos menos. anos? Eu tenho 28 anos. Eu já gosto de começar com pergunta indiscreta, assim. A 28. pessoa... 28 aninhos, esteticista. A gente trouxe um bioesteta para vocês, que foi o Dr. José Henrique, e agora nós trouxemos a esteticista. Primeiro, para explicar um pouquinho das diferenças, para explicar as áreas de atuação e a especialidade em específico que é a dela, né? Dr. José trouxe uma área para vocês e a gente está trazendo outra abordagem para vocês entenderem um pouquinho mais desse universo gigantesco que é a estética. Doutora, posso te chamar de doutora? Não posso? Não é muito ideal não, mas as pessoas chamam assim. Nas clínicas principalmente, mas não é muito ideal. Não é, né? É mais para médico ou advogado, ou se faz um doutorado. E eu ainda não cheguei nesse nível, mas um dia eu tô lá. Doutora, vou te chamar de doutora? Eu já expliquei para algumas pessoas, quando a gente lá na clínica, depois que a gente entrou para a clínica, a gente trabalha na clínica, todo mundo se chama de doutor dentro da clínica. Então acabou que é da recepção, é doutora, é de onde for, é cliente, é doutora e vai ser doutora que chega de costume. Mas Renata Rush, gente, ela já é uma amiga minha de muitos anos. Então se eu chamar aqui de Rena, vocês não se preocupem, tá? Que é o apelido dela, apelido carinhoso. Tem um outro, mas eu não vou contar pra vocês. Né, Renata? Aqui não, depois quem tiver curiosidade chama no privado aí que eu vou contar pra vocês. Não precisa não. Mas Rena, você é esteticista, certo? Isso. O que o esteticista faz? A parte do esteticista é um pouco diferente do que, por exemplo, um biomédico faz. Tem um pouquinho de diferença entre eles. A gente fica mais com a parte de maquinários de dentro da estética, né? Então a gente tem máquinas, a gente tem, vamos lá, radiofrequência, ultrassom, eletroterapia, né? Tem muitas dessas máquinas que a fisioterapia também utiliza, mas a gente usa para a parte de estética mesmo. Uhum. Tem um pouco de diferença, assim, a gente é só 2 anos e meio de faculdade e a gente também tem anatomia, fisiologia, fisiopatologia, a gente pega muito da área da saúde, então a gente é de biológicas de fato. Uhum. Só que o nosso curso é menor, então a gente é tecnólogo, a gente não é graduação, superior. Não é superior. É superior porque tecnólogo é superior. Hoje, sim.
mas é menos tempo e é mais para o funcional ali, né, das clínicas de estética. Entendi. Então o bioesteta, vamos dizer assim, que ele receita, que ele faz encaminhamento e vocês executam? É mais ou menos fazendo a isso. relação médico-enfermeiro. Enfermeiro, técnico de enfermagem. É, mais ou menos isso. Mais ou menos. Geralmente, o biomédico ele fica responsável pela parte de injetáveis dentro da clínica de estética, né? E um biomédico, para ele se tornar biomédico, hoje em dia está mudando um pouquinho isso. Mas até onde eu sei, ele tem que fazer a faculdade de biomedicina e depois fazer uma pós-graduação em estética. Hoje em dia tem algumas grades horárias que já tem estética dentro da biomedicina, mas aí tem que fazer pelo menos, acho que é 1 ano ou um semestre inteiro de estágio em clínicas de estética para se formar em biomédico esteta mesmo. Entendi. É mais ou menos isso. Interessante. Aí geralmente nas clínicas de estética, pelo menos das que eu já estive, o biomédico fica com a parte de invasivos, né? Então, botox, preenchimento, tudo que é invasivo, nessa área de invasivo. E a gente fica mais com a parte de maquinário mesmo, de máquinas, de massagem, limpeza de pele, por aí vai. Interessante. Gostei da explicação. Antes da gente entrar nesse mundo, vamos voltar um pouquinho e seguir como eu gosto de sempre trabalhar. Vamos focar em você primeiro. Beleza. Quem é a Renata? De onde ela veio? Por que ela escolheu a estética? Por que ela é esteticista? Então, eu fui maquiadora por muitos anos, assim, por 7 anos mais ou menos, né? Tava fazendo as contas um dia desses. E aí eu percebi que eu precisava de algo a mais, eu queria uma graduação. E aí eu fui pesquisando, procurando, só que eu não queria nada muito extenso, tipo biomedicina, não era o que eu queria. Muito tempo, 5 anos de faculdade, eu já queria entrar no mercado de trabalho, então ia demorar demais para eu entrar, né, de fato. E aí eu fui pesquisando e vi que no Uniceub, na LS também, tem várias faculdades hoje em dia que tem estética e cosmética. E aí eu vi que pelo meu Enem eu conseguia entrar de boas, e aí eu pensei, é uma faculdade boa. Fui olhar a grade horária e a primeira coisa que tinha na primeiro semestre era maquiagem. Eu falei, eu acho que eu vou me identificar, vou gostar. Já tô aqui, já tô confortável. Exatamente. E aí foi assim mais ou menos que eu entrei na estética. Só que aí eu me apaixonei mais pela estética e pela biológica mesmo, do que pelo embelezamento. Fiquei mais pelo outro lado. Eu acho que me apaixonei mesmo, gostei muito dessa área. Gostei muito das matérias obrigatórias da área da saúde, assim, me identifiquei muito. Então eu troquei um pouquinho aí, saí um pouco do embelezamento para ir para a saúde. Você saiu de uma noite para continuar o resto da vida, né? Que a maquiagem é uma noite, a estética já vai trazendo mais. Dentro da maquiagem, o que acontece? Eu tinha muita cliente que falava assim, eu quero que você faça um milagre no meu rosto, porque eu tô com muita espinha, eu tô com muita mancha, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, como é que eu posso ajudar essa minha cliente a melhorar o aspecto da pele dela, para que na maquiagem fique boa. Porque skincare ou tratamentos de pele você tem que fazer antes de se maquiar, né? Você tem que ter um cuidado, você tem que ter uma rotina e tudo mais, para acontecer que a maquiagem fique boa. Porque a maquiagem, textura, a maquiagem não tampa. Ela só tampa manchinha, então a espinha que fica com uma textura não vai tampar. Vai continuar ali. Aí foi também um gatilho para ficar pensando, qual faculdade eu sigo para eu conseguir ajudar esse meu cliente com a pele e tudo mais. Foi mais ou menos isso. Interessante. Hoje você é apaixonado pela área. Gosto muito, assim. Mesmo com alguns empecilhos. Toda área tem. Toda área tem seu problema, né? Mesmo com alguns empecilhos, eu gosto muito. Assim, é bem legal entender sobre esses âmbitos. É bem diferente. E você tem alguma especialização, alguma pós, alguma coisa? Ainda não, mas eu quero fazer pós em facial. Em facial, e mais para essa área, assim. Mas eu já fiz vários cursos, né? Agora eu tô terminando um curso de análise clínica, por exemplo, que eu acho muito importante, que você analisar muito bem o seu cliente para saber o que de fato ele precisa e quais tratamentos seria indicado para ele. Mas eu já fiz vários, eu já fiz para peeling, eu já fiz para enzima, eu já fiz para hidrolipo, já fiz vários cursos aí. Você falou um bocado de nome aí que, pra mim, não sei o que é nada, mas a gente vai entrar nesses assuntos aí. Mais pra frente. A gente gosta de conversar aqui, eu sempre falo pro pessoal, quem já escutou, quem já viu episódios anteriores já sabe. A gente gosta de explicar aqui como se fosse explicando para uma criança de 5 anos. Beleza. Para que qualquer pessoa entenda. Porque o intuito do AmaCast é o quê? Descomplicar as especializações dentro da área da saúde. Então, tudo que você falar de novo aqui, vamos, sei lá,
A gente vê aqui que tem uma sigla, o AN, que foi a nossa doutora Fernanda Vinhal, nutricionista, que é a Unidade de Atendimento à Nutrição, alguma coisa assim, nem lembro mais, doutora, não briga comigo não. Então, a gente vai caminhando para isso aí, certo? E hoje você é especializado, então, vamos dizer assim, não que você tenha um certificado, mas você trabalha mais voltada para a área facial. Mais ou menos. Nessa última clínica que eu trabalhei, por exemplo, eu me especializei mais na área de corporal. Então eu aprendi muito mais corporal do que facial. Porque facial eu já tinha, né? Eu já tinha feito muitos cursos. Na outra clínica que eu trabalhei também, eu trabalhei muito com facial. Então eu sei um pouco de cada um, assim. Eu acho que tá meio que 50-50. Entendi. Mas nessa última clínica que eu trabalhei foi muito mais corporal. Corporal era o que saía mais. Corporal engloba tudo? Do pescoço para baixo? Mais ou menos isso. O que tiver de fazer? O que tiver de fazer, a gente faz. Gordura localizada, massagem, tudo. Até ventosa, de tudo um pouco. Eu sei que é muita coisa, mas vamos tentar abordar aqui. Traz pra mim o que a estética faz. Você falou massagem, A, B, C, D, E. O que tem hoje dentro da parte da esteticista? Tudo isso. Tudo isso. Mas vamos lá. Vamos lá. De fato, é muito abrangente pra gente, né? Por isso que seria interessante ter mais especialização, assim. Mas eu vou falar o que eu fazia na clínica antes. Eu fazia desde massagem, então massagem relaxante, massagem modeladora, drenagem linfática, corporal, tudo para gordura localizada. Então, enzima para gordura localizada, hidrolipoclasia para gordura localizada, os aparelhos, aí a gente tem também radiofrequência, ultrassom, eletroterapia, criolipólise, os aparelhos é mais ou menos isso. E os injetáveis, que foi o que eu disse, enzima e hidrolipo. O que é essa enzima? O que é enzima? Enzima é um composto, né, que é vendido e geralmente as pessoas já acham que tem mais conhecimento pela PHD, que é uma marca. E ela são um composto com várias coisinhas dentro, tem cafeína, tem vários compostos dentro dela que fazem e ajudam a gerar a apoptose, que a gente chama, que é a morte da célula de gordura, que é o tecido adiposo. Apoptose? Apoptose. Nossa. Nome científico aí. Mas é a morte da célula de gordura. E aí a gente aplica, tem que fazer as continhas lá para o tanto de parâmetro que a gente faz na pessoa, faz as continhas para o tanto de líquido que eu tenho. E aí eu vou colocando esse tanto em cada parâmetro. E aí isso aplica localizado, onde você quer trabalhar essa gordura. Isso, aí depende da queixa do paciente. Eu não gosto da minha barriga, então a gente vai aplicando na barriga. Não gosto do braço, no braço. Ou flancos, culote, onde tem uma gordurinha localizada, é bom a gente frisar muito isso. Gordura localizada, a gente aplica a enzima. Caramba. Até na papada aqui, ó, existe pra aplicar. É bem interessante legal. Isso a gente considera natural ou tem quais são as contraindicações em cima disso? Então, contraindicação tem um bocadinho aí. Geralmente, para muitas doenças é bom evitar. Por quê? Isso a gente pode até englobar para todos os tipos de procedimentos estéticos. A gente gera uma certa inflamação. E um corpo, né, que não consegue processar muito bem uma inflamação, mesmo que seja controlada, é bom evitar. Então, quem tem lúpus não pode fazer, diabético não pode fazer, pressão alta não é bom fazer. Tem várias contraindicações. Por quê? Igual eu falei, a gente gera uma inflamação. E se essa pessoa é imunossuprimida, o corpo dela não vai conseguir cicatrizar. Então, não é bom fazer. Tende a piorar. Quem tem também alergia à cafeína, aí é bom dar uma observada na enzima, se a enzima tem cafeína, porque nem todas têm, né? É bom ver na caixinha da enzima, se tiver cafeína e a pessoa tem alergia, é bom evitar. É sempre bom fazer uma avaliação, né? Ver com o paciente como isso tudo vocês descobrem dentro da anamnese? Exatamente, dentro da anamnese. E se o paciente mentir? Aí ele assina um termo de risco? Assina. A gente faz, junto com a anamnese, a gente faz esse termo de consentimento. Nele a gente coloca todos os riscos e deixa bem claro para o cliente o que pode acontecer se ele mentir, né? Se ele omitir alguma coisa, se ele não falar a verdade, se ele dizer uma coisa e na verdade é outra, se tem uma alergia e não nos informa e por aí vai. Então nesse termo, geralmente, muito cliente fica meio bravo, assim, porque ele lê e fala, uai, eu vou fazer uma coisa que pode gerar isso.
É, É infelizmente. igual bula de remédio. Quem Exatamente. lê uma bula de remédio, não toma. Sempre tem as contraindicações, né? Sempre tem também os efeitos É colaterais, isso que eu né? ia perguntar agora, efeitos colaterais. É muito raro, assim, depende se a pessoa tem alergia. Se ela não tiver, pra enzima, por exemplo, geralmente fica um pouquinho vermelhinho na área e pode ser, não é em todo mundo que acontece, gera umas bolinhas de gordura. Mas aí você faz compressa quente, ela some. É normal, é super normal. Esse é o efeito colateral maior, assim. Aí se a pessoa tiver alergia, aí não. Aí tem que ir no médico, pode dar um BOzinho, mas Entendi. sempre com muito cuidado. Sempre informando o profissional, a gente sempre dá um jeitinho, manda pomada, qualquer coisa do tipo que ajude o cliente, né? Mas nada, chega a dar alguma coisa muito grave? De alergia, pode. Se a pessoa tiver alergia mesmo, pode gerar algo grave, assim, pode fechar a glote, a pessoa pode inchar, aí tem que ir direto pro hospital. Morrer também? Se fechar a glote e a pessoa não for, pode. Já era, fraco. Mas é muito raro, assim, até chegar nesse nível aí, se a pessoa não vai pro hospital. Só se realmente não for pro hospital. Só se realmente, porque se chegar no hospital já vai passar adrenalina, se for o caso já tiver fechando a glote, qualquer coisa do tipo, já dá pra suspender já. Então, Um antialérgico também já suspende, aí vai pro hospital e vê como é que tá, e por aí vai. Depende muito do organismo, de quão tenso ficou o corpo, né? Então, por mais que seja perigoso, é controlável. É, controlável. Então, super controlável. Bom saber. Mas mesmo assim, fique atento, gente. Não é porque você pode controlar que você vai sair jogando qualquer coisa no seu corpo e passar mal. E sempre ver o profissional também, estudar sobre a clínica, saber se é tudo certinho, se está tudo nos conformes da vigilância, que isso também é muito importante. Então, risco tem, como tudo na vida, infelizmente. Mas é controlado, a gente consegue organizar e controlar esse E caso. queima mesmo a gordura? Se eu posso falar queimar, some mesmo ali, vai embora? Como é que acontece? Ela queima, ela joga no sangue? Então, esses procedimentos, o que acontece? Tem muita gente que fala isso e não é verdade. Que fala que vai pro xixi, que a gordura sai pelo xixi. Isso não acontece, né? A gordura, ela meio que ela quebra e ela vira outras coisas. Pode virar energia, ela é metabolizada pela enzima. Nisso o corpo, sei lá, o órgão tal tá precisando de energia. Ele pega essa energia e absorve para ele. E por aí vai. Ou vai para a corrente sanguínea e aí vai se modificando, metaboliza. Alguma coisa o seu corpo vai fazer com isso, entendeu? Mas a gordura, ela deixa de ser gordura. Ela vira outra coisa. Igual eu falei, pode ser energia. E aí o corpo ele vai absorver da forma que ele precisar. Mas deixa de ser gordura. Entendi. Vai sumir ali. Ela degrada. Não tem exatidão, assim, o que aconteceu vai degradar a gordura, vai virar isso, não sei o que, e vai descer pelo xixi. É o que acontece muito, as pessoas falam muito isso. Não é assim, não é assim que acontece. Pode sair pelo xixi, mas aí ela já foi metabolizada e ela já deixou de ser gordura, entendeu? Sim. Então não é porque saiu pelo xixi que a gordura se derreteu e ela foi pelo xixi, não é assim. Ela foi metabolizada e aí foi pra corrente sanguínea, depois a corrente sanguínea vai pro rim e aí vira xixi. Pode virar o xixi. Mas ela já não era mais gordura, né? Ela era outra coisa. Ela foi metabolizada e virou outra coisa. Interessante. Doutora, é isso que a gente... Doutora. Vai seguir, gente, esquece. Se acostuma. Doutora, a ideia aqui é exatamente essa. É a gente trazer a verdade por mais que ela doa. E, já que a gente entrou nesse assunto e você disse que teve mais familiaridade, a gente hoje vamos tratar um pouquinho mais do corporal, já que a gente começou a entrar para essa área. Tá. Depois a gente volta e fala de outras áreas, tá? Mas nós falamos de enzima, deixa eu ver aqui, porque eu fiz uma colinha de algumas coisas que eu pesquisei para perguntar para ela. Então a gente falou de enzima, beleza. O que mais que você falou que nós temos? Enzima, criolipólise. Criolipólise, vamos. O que é criolipólise? Criolipólise do nome vem de crio, que é frio, né, que é congelar, e pólise, que vem de gordura, né? Lipídio é de gordura, então pólise é gordura, então é congelar a gordura, como se fosse isso. Como se fosse não, é isso que acontece. Isso, né? Então a gente coloca as placas certinho na gordura que esse cliente quer, né? Eu tenho queixa no braço, meu braço me incomoda, eu tenho gordura no braço, a gente coloca a placa. Existem dois tipos de criolipólise, na verdade, a de placa e a de sucção. A de sucção, ela suga aquela gordura e congela. A de placa,
é meio estranho mesmo. A de placa a gente coloca a placa na gordura da pessoa, passa uma faixinha para ela não sair dali e é isso, ela também congela. Só que eu acho menos agressivo do que a de sucção, porque a sucção, eu vou falar a verdade, que eu não gosto muito da de sucção porque ela gera muita flacidez. E só por você estar fazendo um tratamento estético de perca de gordura, você já gera flacidez. Sim. Então é bom eu evitar. Eu vou fazer um procedimento para que eu sei que já vai gerar, então eu não vou ficar puxando essa pele. Porque quanto mais eu puxo essa pele, mais flacidez eu estou gerando. Sim. Então a criolipólise é mais ou menos isso, ela congela a gordura. E é mais ou menos parecido com o que acontece com a enzima, é só metabolizado diferente. Ela congela, a gente gera uma inflamação controlada, mas é uma inflamação, e é uma inflamação, eu diria, um pouquinho a mais do que a enzima, por exemplo. Então a gente gera uma inflamação, dessa inflamação o corpo vai metabolizar, vai entender que precisa jogar aquilo fora, eliminar aquilo, então do congelamento gera de novo a apoptose da célula e mata aquela célula de gordura. Caramba, que interessante. É. E como é que é isso? É uma placa congelada, é por hidrogênio, é o que essa placa? É uma placa que ela fica muito, muito fria. Ela congela literalmente, até faz uns negocinhos de gelo. Assim, mas como é que é esse preparo? Fica no congelador mesmo? Não, a própria máquina. Ah, a própria máquina, então ela é uma máquina e a gente tem várias manoplas que a gente chama, né? E aí ela própria congela. Aí tem que ter o ar-condicionado, porque ela fica trocando, né? Pra conseguir congelar as placas. E é mais ou menos isso. Caramba. É bem legal. É um dos melhores tratamentos para gordura localizada. E esse é mais perigoso ou menos perigoso do que o enzima, por exemplo? Mais, porque ele gera... Vamos lá, tem pessoas que, por exemplo, eu tenho gordura em todo o corpo e eu quero tirar tudo. Então, todo o corpo que eu digo, costas, barriga, flancos, culote, braço, tem como você fazer. E tudo de uma vez, né? E aí gera uma inflamação quase que geral. Absurda. Então, assim, por isso que a gente pede muito pro cliente melhorar muito o sistema imunológico dele antes. Porque, primeiro, ele vai ficar numa sala totalmente fria. Muito fria. Vai ter a crio ali congelando ele. Então, querendo ou não, o sistema imunológico dele vai baixar um pouquinho. Então, o importante é que ele faça a melhora do sistema imunológico dele para essa inflamação não gerar uma doença. Porque, às vezes, a pessoa fica com gripe. E aí ela vai ter que tomar um anti-inflamatório. Aí vai matar todo o processo. Todo o processo, porque eu fiz uma inflamação nessa pessoa e o corpo ele tem que cicatrizar, né? Ele tem que combater essa inflamação sozinho. Porque é aí que acontece a apoptose da célula de gordura, do tecido adiposo. Entendeu? A morte. Uma sessão resolve tudo ou como é que é? É um tratamento? É um tratamento, depende muito do tanto de gordura que essa pessoa tem. Na avaliação, a gente sempre avalia direitinho o corpo dessa pessoa. A gente faz uma bioimpedância e tudo mais e analisa o tanto de gordura que ela tem no corpo, né? Com a pinça, com as dobras cutâneas e tudo mais. Daí, eu tenho que entender o quanto que essa pessoa precisa fazer de tratamento. E geralmente, a gente não faz só um procedimento, né? Eu não faço só criolipólise. Eu associo com radiofrequência, com ultrassom, com enzima, entendeu? Geralmente a gente associa todas as terapias que a gente tem na clínica para uma melhora, para ser ainda melhor esse tratamento, para que o cliente saia muito satisfeito. E se ele fizer só uma, vai dar algum... Vai. Adianta. Visível assim? É, visível. Dependendo do tanto de gordura que esse cliente tem e qual é a rotina de vida dele, porque isso influencia muito. Se essa pessoa só come gordura, não faz atividade física, vai ser quase nulo. Agora, se essa pessoa ela realmente faz atividade física, ela se cuida, vai no nutricionista, a alimentação é certinha e tudo mais, é assim, 70%, 80% de garantia de que vai ter um resultado legal. Isso a gente então a gente pode dizer que isso a gente traz então para aquela pessoa que já está muito bem, digamos assim. Uma pessoa obesa fazer isso aí não vai resolver nada. Não, porque a obesidade é muito diferente de gordura localizada. E isso seria muito interessante da gente conscientizar as pessoas. Inconsciente, explique para nós. Então, obesidade é uma doença, né? A pessoa que tem obesidade, ela tem gordura como um todo no corpo. A gordura localizada é gordura específica em alguns pontos do corpo.
Então eu, por exemplo, tenho gordura localizada na barriga, no buchinho, e aqui nos flancos. Tenho gordura localizada ali. Quando a pessoa ela é obesa, ela tem gordura por um todo no corpo. O rostinho é mais cheinho, as mãos é mais cheinha. Então, assim, é muito mais difícil. Porque primeiro que essa pessoa ela tem uma doença, e segundo que para eu conseguir que essa gordura dela vá embora, vai demorar muito tempo. É congelar ela, então. Uma pessoa que é obesa, ela levou aí 6, 7, 10 anos para adquirir toda essa gordura, certo? Para ela perder toda essa gordura, não vai ser em 6 meses e 1 ano. Vai demorar muito. E é a alimentação, é mudar a rotina, é muita coisa, entendeu? Pode ser que ajude. Eu tinha uma cliente, e isso é cômico, eu tinha uma cliente que ela... Já entrando no fuxico aqui. Tinha uma cliente que ela não fazia nenhuma atividade física e nem nada, ela só fazia criolipólise. Porque ela falou que pra ela era o suficiente, que tava ótimo. Beleza, no dia que eu ouvi ela falando isso, eu falei, tá, se você decidiu fazer por isso, mas não é por esse caminho. O interessante não é que seja feito assim. Aí ela, não, tudo bem, não tem problema, pra mim já é o suficiente, tá ótimo. No mesmo dia ela me perguntou assim, você sabe uma hamburgueria boa aqui na Vicente Pires pra eu ir lanchar? Eu sei, mas véi... Você tá tirando aqui tipo, X% e vai ganhar 10 vezes X%. Toda a minha credibilidade vai pro ralo, porque, né? Como é que eu convenço essa pessoa de que, véi, não é assim que você vai conseguir, né? Tipo, tem que ter uma reeducação alimentar. Então, a obesidade tem essa diferença para gordura localizada. E muita gente, e não quer dizer que a gente não queira tratar pessoas obesas, só quer dizer que a gente precisa conscientizar melhor essas pessoas. Elas precisam ter ciência que o caso delas é um pouquinho diferente. Sim. E um pouco mais complicado, querendo ou não. Isso faz muito sentido. Quem já escutou antes vai perceber que todas as especialidades que a gente conversou, entra num negócio que a gente viu em comum, processo. Sim. Tudo é um processo, tudo é mudança, primeiro psicológica para depois você atingir um todo. Fato. Então assim, nada vai ser do dia para a noite. É o que você falou, se demorou a pessoa tendo um processo de vindo engordando há 10 anos... Não vai ser do dia para a noite. Você faz cirurgia, corta tudo, mas não adianta nada. Nada, até porque a lipo, por um exemplo, se você fez lipo na barriga, né? E você continua com a sua rotina como era antes, essa gordura ela vai acumular em outro lugar. Ela vai para as costas, ela vai para os flancos, ela vai para outro lugar. Ela tem que ir para algum lugar. Então, por mais que você tenha feito lipo na barriga, beleza, na barriga talvez ela não vá. Talvez, porque às vezes até acontece de ir. Mas nas outras áreas que você também acumula, né, que o tecido adiposo também acumula por células de gordura, vai acontecer. Vai em dobro. Vai em dobro. Porque às se vezes não vai para um lugar, vai para o outro. Já atendi muita cliente com isso, né? Assim, eu fiz lipo e tal, mas eu tô ficando agora com gordura nas costas. E tipo, fica incrédulo, aí lá vai eu. Então, isso acontece porque é por causa disso. Explica exatamente o que eu falei agora. É muito complicado, assim, a conscientização. E o que eu tava pensando ontem, eu tava falando pro Mael, que a estética, ela tá muito assim, como por muito tempo a gente ficou, a gente não, né, porque nessa época eu não estava ainda dentro da estética, mas por muito tempo se vendeu uma estética que não existia, sabe, um milagre. Ah não, você vai fazer massagem que você emagrece 3 quilos. Isso não existe, entendeu? Foi vendido por muito tempo isso. Massagem detox, massagem que emagrece. Por muito tempo foi vendido isso. E tem muita gente que ainda chega na gente falando, porque eu quero fazer aquela massagem que emagrece. Mas não tem massagem que emagrece. Senta aqui, vamos conversar. Não é assim. A massagem que emagrece. 3 horas ali na academia por dia. Isso é uma massagem. Mais uma alimentação regrada. É isso. Cara, é engraçado, tava pensando que você tem que, no caso, emagrecer primeiro na cabeça do que depois para ir pro externo. Exatamente. A mentalidade tem que ser mudada antes para você fazer qualquer outra coisa. Porque as pessoas, principalmente as pessoas que estão um pouquinho acima do peso, elas querem um milagre. Eu quero ficar magra porque eu sei que eu preciso, porque eu já tô com isso, sei lá, tô pré-diabético, com pressão alta, tal. E aí a pessoa quer ficar magra o quanto antes. O pior pra mim é chegar com uma imagem de uma pessoa e falar, eu quero ficar com essa barriga. Aí você fica tipo, eu falo, vocês falam. Deixa quieto. Como é que, né? Não tem como, é muito além, assim. Saúde é algo muito complexo. Parece que não, mas é muito complexo. A gente tem que ter muito cuidado
em relação a isso. E eu acho que a conscientização é o primeiro passo. Mas infelizmente tem muita clínica que não faz isso. Como a gente sabe, né? E blogueirinhas também, né? Que vendem uma coisa que... Mas deixa esse momento fuxico do AmaCast, calma aí. Como é que é feito, voltando aqui um pouquinho, como é que é feito essa avaliação? Dentro de todos esses processos, a gente falou de anamnese, tem a avaliação. Como é que é feito isso? Como é que é apresentado para o cliente? O que ele fica ciente? Explica um pouquinho mais, Clínico. Depende um pouquinho da abordagem das clínicas, mas geralmente quando o cliente entra em contato com a gente, né, com a clínica por si só, a gente fala, vamos marcar uma avaliação para a gente conversar, entender quais são as suas queixas, o que te incomoda, o que você quer melhorar, e aí a gente chama esse cliente para fazer a avaliação em si. Nisso a gente conversa com ele, entende qual é a queixa dele, e isso tudo sempre é documentado, eu anoto tudo que esse meu cliente está me passando, e em seguida a gente faz a anamnese. A anamnese é para eu entender se esse meu cliente está apto a fazer qualquer dos tratamentos que eu tenho dentro da clínica. Por quê? Uma anamnese é meio chatinho, tem muita coisa assim que é bom evitar. Eu falei, por exemplo, de 2 agora há pouco, né? Diabetes, pressão alta, tudo mais. São pessoas que é totalmente contraindicadas para qualquer tipo de procedimento estético, lúpus principalmente. Então, assim, a gente faz as perguntinhas, vê se essa pessoa está apta a fazer os procedimentos estéticos e em seguida a gente faz uma avaliação de medidas. Aí eu vou medir esse meu cliente. Então, existe a bioimpedância, que é aquela balancinha, igual de nutricionista. Balancinha, você vê o tanto de água, o tanto de gordura, massa muscular, como é que está o corpo desse cliente. Na clínica que eu trabalhava, como a gente não tinha balancinha, a gente fazia uns cálculozinhos, né? Que tem até um sitezinho que faz tudo pra você. Então, você faz as medidas com a fita, mede, né, braço, peito, barriga, coxas, panturrilha e pescoço. E aí você faz uma contazinha ali para saber mais ou menos como é que está o aporte físico dessa pessoa. Eu sabendo disso, então eu vou pensar como esteticista, o que eu acho que é melhor, quais aparelhos é melhor para esse cliente. Esse cliente ele se incomoda muito com a barriga. Então a gente tem tal aparelho que vai ficar muito bom em você. Aí depende muito de cliente para cliente de quanto tempo de tratamento vai ser, sabe? Mas é mais ou menos isso. Depois que a gente faz as medidas, tudo anotado, bonitinho, essa pessoa está apta a fazer? Está apta. Então agora a gente vai dar o termo de consentimento para ela ler. Ela lê o termo de consentimento, geralmente, pelo menos eu tentava fazer assim, porque cada procedimento tem a sua especificidade, né? Então eu fazia um termo de consentimento para cada um. Então se a pessoa fosse fazer criolipólise, ela ia lá o termo de consentimento de criolipólise, que tem esse risco e tem que cuidar assim, assim, assado, tem que fazer isso, explicando tudo sobre a criolipólise, né? Riscos e também as coisas benéficas que a crio faz. Então, para a pessoa sempre ter noção do que ela vai fazer. E também para ela poder tirar todas as dúvidas possíveis, né? Comigo que estou ali na frente dela. E é mais ou menos isso. Aí ele assina, tanto a anamnese quanto o termo de consentimento, assina bonitinho. Nessa clínica que eu trabalhava antes era tudo digital, a gente fazia tudo num sisteminha, o que eu acho muito melhor, porque eu já trabalhei com papel e bicho, depois do tempo você vai começar a papel atrás de papel e some papel e cadê o papel do cliente tal e não sei onde é que tá. Por sistema é muito melhor, assim, que você tem consegue deixar tudo organizadinho, sabe? Entendi. E aí depois segue o procedimento. Aí, assim, o que eu gostava de fazer? Eu fazia uma avaliação de começo de tratamento, meio e fim. No meio é para eu ver se essa pessoa está tendo uma melhora, se ela realmente está tendo um benefício ali no tratamento que ela está fazendo. Enfim, para a gente ter uma noção, ela perdeu tanto, aí tira as fotos, também tem as fotos, a gente tem que tirar as fotinhas. E é mais ou menos isso. O meio de tratamento é interessante também tirar as fotos para a gente fazer uma comparação já, né? Do começo para o meio. E do fim para ver a evolução da pessoa de acordo com o que ela já fez. E aí depende muito. Tem pessoas que ficam meses com a gente. Porque tem procedimentos, por exemplo, que a gente só pode fazer uma vez por semana, né? Entendi. Ou até 2. Então é mais ou menos isso. E o cliente, quando chega na clínica, no geral, não só na sua ou em qualquer outra, ele chega procurando um procedimento em específico ou ele chega querendo o resultado? A maioria procurando um procedimento específico. Porque a internet hoje em dia traz, assim,
muito conhecimento, né? Às vezes não é tão bom, mas informação, é né? muita informação, isso. E aí, às vezes, a pessoa já chega, porque eu quero fazer enzima e tudo mais. Eu vi que pessoa tal, na minha amiga, fez um resultado muito bom e eu quero fazer, tal, tal, tal. E aí você vai ver essa pessoa, talvez o caso dela seja melhor fazer uma crio, ao invés de fazer uma enzima. E você tenta conversar e a pessoa, não, eu quero fazer enzima porque eu sei que a enzima vai fazer efeito em mim. E aí fica aquela coisa. Como que é? Ele geralmente convence... Depende. Ou Depende ele não, eu da quero isso e acabou e vai realizar. Eu, como profissional, eu tento sempre informar. Olha, a enzima para você talvez não seja o melhor caminho. E tento informar, talvez o aparelho tal seja melhor para você por conta disso, disso, disso. E explico melhor para ele, né? Uhum. Mas tem clínicas que cede. Quero fazer isso, é isso. E vai e faz. Infelizmente, só por conta do dinheiro. Tem muito, né? Infelizmente o pessoal se tem vende. muito, é. Aí tá, beleza, ele fez a avaliação, deu certo. Aí ele fez enzima, que é injetável, que é agulha mesmo. Isso. Fez a eu não consegui, criolipólise, Isso. que é, vamos dizer assim, a terapia, que é o congelamento. Mais ou menos quanto tempo que ele fica ali congelando? Depende de quantas áreas ele faz. Se a pessoa faz só barriga, é 1 hora. Se a pessoa faz barriga, flancos, aí, velho, tem gente que fica tipo um dia inteiro congelando. Aí essa pessoa a gente tem que ter um cuidado assim muito grande, porque a inflamação, igual eu falei, vai ser geral. Sabe? Então, e não queima a pele não, esse congelamento? Não, porque a gente usa um manto, que é... Agora o nome me fugiu. Mas é um paninho que a gente coloca, que ele tem glicerina, e aí ele não deixa, a gente coloca a placa em cima. Não pode colocar a placa nem direto fora, tem que ser em cima desse manto, que aí não congela, faz não congelar. Não gera nada na pele, só fica vermelhinho. Mas logo em seguida passa. Mas dá um certo desconfortozinho, porque literalmente congela a pele, sabe assim? Então, sabe? Que sofre mesmo. Vou dar uma né? associação muito feia, mas sabe frango que congelou? Sim. É aquela textura ali, fica a pele, daquele jeito. E quando você vai fazer o manuseio, assim, você sente os gelinhos... Fica duro mesmo? Fica. O gelinho dando uma quebradinha, sabe? Quando você mexe no frango que dá uma quebradinha, é o mesmo sentido. Bizarro. Mas logo em seguida passa, assim, e fica dormente também. Você já fez por curiosidade? Já. Como é que é a sensação? Incomoda um pouco, a sensação é um pouco incômoda, porque você sente literalmente, primeiro que nos primeiros momentos você está sentindo congelar, depois que congela você já perde a sensibilidade, né, porque congelou você perde a sensibilidade, aí depois só fica meio dormente por um tempo, mas é tranquilo assim, não é tão incômodo. Não chega a doer? Não, depende da sensibilidade de cada um, né, mas em mim não chegou a doer de meu Deus, não quero mais fazer, não, foi... Perplexo, 1 hora com o bucho congelado para ver se resolve. Mas a gente faz divididinho, né? Porque a gente faz 1 hora, ou faz 30 minutos, aí para, aí faz a reperfusão, que a gente chama, que a gente tira, né, todo aquele gelo e tudo mais, faz uma massagenzinha e coloca o ultrassom, que a gente até tem na nossa pautinha. Sim. Coloca o ultrassom, faz o ultrassom para também ajudar ainda mais na quebra dessa gordura. E em seguida que a gente fez tudo isso, a gente volta com o aparelho, aí fica 30-30. Aí 1 hora. Entendi. Aí beleza, enzima, criolipólise, eletroterapia. O que é essa eletroterapia? Eletroterapia, a gente usa os eletrodos, né? A gente usa muito na fisioterapia também. Que negócio pulsando assim? Isso. Que aí fica trocando uma corrente de energia entre um eletrodo e outro, né? Um é negativo e o outro é positivo. E isso fica passando a corrente de energia. Tem ela contínua e tem ela paradinha. Que geralmente acho que na fisioterapia é mais na paradinha. Depende, né? Depende do paciente. De cada caso. Já fiz as duas. Só que aí a gente coloca exatamente no músculo. Então eu tenho que saber onde começa esse músculo e onde que ele termina. E aí eu vou colocar os eletrodos exatamente. Por exemplo, na barriga a gente coloca sempre no começo e no fim. No braço, por exemplo, começa aqui o músculo e até aqui. Então tem que colocar sempre onde começa o músculo e onde ele termina. E fica ali, contraindo e soltando, contraindo e soltando. Se for contínuo, fica contraindo para sempre, assim. Tem pessoas que dizem que incomoda um pouquinho. O que esse aparelho gera? Ele tonifica o músculo, né? Então, se essa pessoa, por exemplo, ela já faz academia, ela já tem uma alimentação muito boa, só que ela não está conseguindo tonificar na academia.
eu vou e coloco um eletro, porque aí ela vai tonificar muito melhor e mais rápido. É bem legal. E aí isso vai ajudar a queimar também a gordura ou não? Não, não necessariamente. É mais para o músculo É mais mesmo. para fortalecimento mesmo. Isso, para o músculo ficar mais fortalecido. Por isso que tem que ter academia. E tem pessoas que chegam lá na clínica e falam assim, então vou fazer só isso, que eu não preciso mais fazer academia, é só botar o eletrodo. Não é, porque a academia, né, querendo ou não, gera muita coisa. Sim. Não é só a tonificação dos músculos, né? A academia gera os hormônios, endorfina e tudo mais, então é necessário fazer academia além da eletro. A eletro é como se fosse só uma ajuda, é para eu melhorar a tonificação desse aquela aula de reforço da escola. Isso, é só para dar um helpzinho, um empurrinho. E aí, aquelas academias que vão nessa, é esse mesmo estilo? Aquelas academias que você faz com a roupa que você fica 20 minutos, já chegou a ver dessas academias? Nunca vi. Uma cliente já me falou, tipo assim, muito por alto disso, mas eu nunca vi. Não sei se funciona do mesmo jeito. Mas deve ser parecido, deve ser corrente elétrica. Né? Que na roupinha tem, não tem Tem, é cheio de fiozinhos, negócio. Deve ser o mesmo ritmo. Lá na clínica, eu tinha uma cliente que ela era, assim, muito assídua. Ela fazia academia sempre, bonitinho, e quando ela chegava lá, tinha algumas sessões que ela fazia de eletro junto com a atividade física. Aí esse é difícil. Que a gente colocava, por exemplo, a gente ia fazer coxa, né? Colocava os eletros na coxa dela e no bumbum e ela fazia agachamento. E fazia lá agachamento até não aguentar mais. E ela gostava. Ela sempre gostou muito de atividade física. Então pra ela era muito bom. E isso vai tonificar muito mais o corpo dela, né? E ela falou, eu tava sentindo já muita diferença. Eu senti muita diferença, tanto na minha coxa, a gente fazia nos braços também, na parte superior. Então assim, é um aparelho muito legal. Ele também ajuda muito na analgesia. A pessoa tá com dor nas costas, tá incomodando e tudo mais, tem um parâmetro lá na máquina que você coloca para analgesia. Então, que essa que é a que mais utilizada na física, certo? Isso, também. Também, né? E aí, existe alguma contraindicação dessa pessoa que está lá fazendo o elétron e exercício físico? Existe, né? Já é um nível específico de preparo, né? Não adianta assim, se a pessoa tem problema de coração, por exemplo, na verdade, se ela tem problema de coração, qualquer coisa de estética é perigoso ela fazer. Mas assim, como é músculo e atividade física, só se essa pessoa for muito sedentária. Que aí a gente tem que começar com os exercícios mais tranquilinho, não pegar pesado, né? Mas fora isso, não tem muito problema não. Isso serve para hipertrofia também? É mais voltado para hipertrofia, isso, né? Exatamente. Interessante. Você falou mais cedo aqui da criolipólise. Eu vou aprender a falar esse trem sem gaguejar até o final. Criolipólise. Com ultrassom. O que é o ultrassom? O ultrassom, ele é, pelo nome, né? São ondas sonoras, além do que a gente escuta, né? Acima do audível pra gente, que com micropressões, né? Ele faz micropressõezinhas no tecido, ele vai degradando também a gordura localizada. Mais ou menos, todos eles fazem um pouco de tudo, um pouco do mesmo, isso, é muito parecido, né? É combater a gordura localizada. E ele faz isso. Ele é muito parecido com a radiofrequência também, que acho que a gente vai falar daqui a pouquinho. Sim, o que é a radiofrequência? Também, só que a radiofrequência, o ultrassom, ele é por sons, né? Ele gera um som ali e com a vibração desse som, ele permeia na pele. A radiofrequência é uma frequência de rádio, né? Só muda... Mas no rádio sai som, doutora? Sai, mas aí não é rádio de música. Desculpa, eu tinha que fazer essa. Foi ruim pra caramba. E aí ele também permeia na pele, só que a radiofrequência ele é muito bom pra flacidez também. Ele não é só bom pra gordura localizada. Na verdade, eu prefiro que seja pra flacidez do que pra gordura localizada. Porque pra gordura localizada eu uso outro tipo de aparelho, né? Tipo a crio. Isso solta alguma radioatividade, alguma coisa? Só fica quentinho, né? Os dois, tanto o ultrassom quanto a radiofrequência. Ele fica quente e com a temperatura ele vai amolecendo e gerando a apoptose dessa gordura localizada, entendeu? Ou a radiofrequência, por exemplo, como ela é muito boa também para flacidez, dependendo do parâmetro que você coloca, porque tem parâmetros específicos, né? Se eu quero melhorar a pele dessa pessoa, então eu coloco um parâmetro específico e aí ela vai gerar colágeno, elastina e fibrina.
que são compostos na nossa pele que deixa a nossa pele mais saudável e firme, né? E é o que uma pele flácida precisa, porque a pele flácida ela tá sem vida, ela fica molinha e a gente precisa então firmar essa pele. Aí a radiofrequência faz isso, gerando colágeno e elastina com o calor. A radiofrequência esquenta e aí gera isso. Vou dar uma outra associação um pouquinho estranha, mas faz muito sentido. Quando você pega um bacon, por exemplo, e coloca na frigideira, a parte da gordura, ela não dá uma retraída na hora? É mais ou menos isso que a gente faz, só que com a radiofrequência. E não é visível, né? Porque a radiofrequência fica passando ali por um tempo, você tem que chegar a 40 graus, certinho, não pode nem passar e nem ficar muito baixo, porque senão não vai fazer o efeito que eu quero. E aí eu fico ali por um tempo, geralmente é 10, 15 minutos, depende da área, né? Depende do parâmetro que eu tô fazendo. E é mais ou menos isso. Nisso eu tô gerando colágeno e elastina para essa pele se restabelecer. Gerando com o próprio corpo. Exatamente, eu estou induzindo o corpo gerar mais esses compostos. Caramba, existe alguma máquina que eu possa entrar dentro e fazer isso ou não? Não, é o sonho de todo mundo. Tipo aqueles bronzeamento artificial, eu coloco meu óculosinho, gera meu colágeno aqui, por favor. Não tem não. O bronzeamento artificial ele faz o contrário, na verdade. O que ele faz? Já que a gente entrou. Vamos lá. A gente tem a melanina na pele, certo? Certo. A célula de melanina, quando a gente fica moreno, quando a gente fica vermelho, na verdade é uma reação de se proteger contra o sol. Então, cada vez que eu faço mais isso, é ruim, porque uma hora a minha pele vai parar de fazer, entendeu? E aí pode gerar o câncer de pele e tudo mais. Então, nem sempre é bom você ficar pegando sol e ficar moreno, porque uma hora a sua pele ela vai começar a parar de fazer. Então, é isso. Aí a pele fica gerando melanina, é como se ela estivesse protegendo, entendeu? Vou botar mais cor nessa pele para proteger mais, vou colocar mais cor nessa pele para proteger mais. Vai ter uma hora que essa célula não vai dar conta mais. Isso era para acontecer quando a gente começa a ficar velhinho, aí as células de fato, elas vão começando a parar e tudo mais. Quando a gente é jovem, não. É para continuar tendo, pra gente ter essa proteção na nossa pele. Então, fica aí, não é tão bom você ficar moreno. Parem de gastar cartucho à toa pegando sol. Esse pessoal que fica aí na fita isolante, ó. Eu sou um pouquinho contra até essa fita isolante aí, é muito perigoso. Não, eu sou total contra mesmo sendo leigo do assunto. É muito perigoso. É perigosíssimo. Você pode pegar um câncer, pode ter queimadura de 2º, 3º grau, então assim, tem que ter muito cuidado. Caramba. Doutora, eu anotei aqui, gente, não é porque a gente fez um roteiro não, é porque são muitas palavras que eu quero falar e eu acabo esquecendo. Então, tipo, eletroterapia, ultrassom, radiofrequência, enzima, criolipólise. Tem mais algum desses procedimentos que eu estou esquecendo? Que existe? Não, eu acho que são esses, assim, dos que eu já trabalhei bastante. Deixa eu tentar lembrar. Ultrassom, radiofrequência. Dos injetáveis, tem a hidrolipo, que é um pouquinho parecido do que a enzima faz, mas eu ainda acho melhor. A hidrolipo... Por quê? Porque a hidrolipo a gente injeta soro no tecido adiposo da pessoa, né? Então na gordurinha dela. Também tem que fazer um cálculo bonitinho, tem que aplicar 3 ml mais ou menos, depende muito do parâmetro que eu fiz nessa pessoa. E soro fisiológico é muito difícil da pessoa ter reação. Tem alguma reação. Exatamente. Então assim, é muito difícil, na verdade é nulo quase. Então é muito bom por isso, porque a reação, as contraindicações são muito poucas, né? Entendi. E é isso, a gente aplica o soro fisiológico, aí a pessoa logo em seguida tem que fazer atividade física, logo em seguida mesmo, sim. Aplicou, vai pra academia. Isso, porque aí com a atividade física eu vou queimar essa gordura, entendeu? Quando a gente vai fazer atividade física, geralmente a gente primeiro gasta energia e vai indo, né? De pouquinho em pouquinho. Só o último é queimar a gordura, né? Então, a hidrolipo faz pular esse passo a passo e já vai pra gordura, porque o soro tá ali. Quando você faz atividade física, ele já vai queimar. Entendeu? Gente, interessante. Já vou anotar isso pra ir pra semana que vem pra academia, ó. Não sabia. É um procedimento muito legal também, que também é um dos melhores hoje pra gordura localizada, assim. Porque, primeiro, ele não tem contraindicação, é bem poucas contraindicações, né? É soro fisiológico, então pra ter alergia, uma pessoa ter alergia a soro fisiológico é raro. E é isso, é mais ou menos isso. É bem legal. Mas eu não posso fazer isso em casa não, é sair aplicando. Não, pelo amor de Deus, nenhum procedimento estético, gente, nenhum. Nem limpeza de pele. Pode parecer muito
chulo, mas nem limpeza de pele. Porque a gente pode gerar uma inflamação bem generalizada com limpeza de pele, por incrível que pareça. E se eu beber o soro, faz o efeito? Você vai ficar super hidratado. Super hidratado, que nem coloca na veia. Mas não vai acontecer de ajudar esse processo, não. Não, porque aí eu tô indo pra outro âmbito, né? Eu tô indo pro estômago, e depois do estômago, entendeu? Tô fazendo outro processo. Não esquece, não adianta beber o soro, não. Tem que ser pode beber, mas não... tem que ser na gordura localizada mesmo. Beber aqueles de farmácia, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai pegar o soro, aquele soro de saquinho e beber. Porque lá é pra venoso. E dentro desses procedimentos que a gente conversou, existe, por exemplo, eu sou contraindicado para um, mas posso ser não contraindicado para outro? Tem. Posso fazer todos de uma vez? Assim, geralmente a gente gosta de associar, que nem eu falei um pouquinho antes, né? A pessoa fez criolipólise e aí ela perdeu bastante gordura, então eu vou na radiofrequência nessa pessoa para que a pele dela não fique tão flácida. Então a gente gosta de associar. Geralmente, quem é contraindicado de fazer, às vezes é a maioria, é quase todos. Se não pode um, não pode Não todos. pode outro. Até esse hidrolipose. Hidrolipose? Hidrolipoclasia. Hidrolipoclasia. Sem esse nome, é legal eu explicar isso. É hidrolipoclasia não aspirativa. Por quê? Porque a lipo, né, a lipo aquela que a galera coloca o canudo ali. Eles colocam o soro, só que eles sugam. E aí a lipo é aspirativa, porque eles aspiram essa gordura. Então o soro, o que ele faz? Ele amolece a gordura, entendeu? Quando os médicos vão fazer, eles colocam bastante soro e aí ela amolece e eles ficam sugando. Aí a hidrolipoclasia não aspirativa, que é a que a gente faz. E tem a hidrolipoclasia aspirativa, que aí é a lipo. O clasia hidrolipoclasia. Clasia, qual é a nomenclatura? Aí agora você me pegou. Então deixa quieto. Mas só porque você falou as outras eu fiquei curioso. Hidro é de água, né? Sim. Lipo de gordura. Aí clasia é que eu vou ficar te devendo essa daí. Não fiz o dever de casa. Quem tiver curioso igual eu pesquisa depois. Entendeu? O que mais? Limpeza de pele. Você falou que é simples, mas não é. Por quê? Porque, vamos lá. Quando a gente vai fazer uma limpeza de pele, a gente geralmente usa luvas, né? Pra não gerar uma contaminação na pele dessa pessoa. Quando a gente vai tirar um cravinho que seja, uma espinhazinha que seja, as nossas mãos elas estão sujas, principalmente as unhas. Então, para eu levar uma bactéria para essa espinha e gerar uma inflamação, uma contaminação muito grande, é assim. Fácil. Não sei se vocês viram, teve uma reportagem um tempo desses da menina que tirou a espinha e gerou uma inflamação generalizada, ela foi parar no hospital, deu ruim, assim. Então é muito, muito perigoso, tem que ter muito cuidado, sabe? Esse recadinho aqui, vai direto pra minha irmã. Vou fazer um corte desse podcast. Irmã, para de espremer o cravo e espinha dos outros. Irmã ama ficar ali, eu também. Mas é errado, gente. Não faz o que eu faço. A profissional aqui dando a dica do que não fazer, né? Geralmente eu falo assim, porque tem muita gente que não dá conta, né? Principalmente quando é em você mesmo. Lava as mãos antes. Lava as mãos direitinho, bonitinho. Se for fazer, não é certo fazer, mas se for fazer, lava as mãos antes. Porque eu sei que mesmo que eu fale assim, não faça, Douglas, a pessoa vai lá e vai fazer. Então, pelo menos, lava as mãos antes, bonitinho e tal, e tenta tirar. Se tiver muito inflamado, não tenta não. Porque a inflamação é perigoso demais de mexer. Então, gente, não mexa. Então, mais ou menos é isso. E também a gente tem todo o cuidado, né, na limpeza de pele, quando a gente vai fazer, literalmente extrair cravo e espinha, a gente usa tudo esterilizado, né, tudo bonitinho, igual eu falei, com luvas e tudo mais. Então, tem todo um cuidado, né? E logo em seguida a gente usa um aparelho que chama alta frequência. Esse aparelho, ele melhora muito na cicatrização. Então, assim, se você fizer você mesmo, provavelmente essa espinha vai demorar um tempão para ir embora, porque você gerou aquela inflamação ali, aí talvez entre um pouco de bactéria, aí vai demorar um pouco para ela sair. Com esse aparelho, como ele é bactericida, fungicida, ele ajuda a não deixar nenhum tipo de bactéria ou fungo entrar e faz a cicatrização ser bem mais rápida. Esse alta frequência é aquele choquinho que a gente passa no vídeo assim? Isso. Nossa, é a pior parte que eu faço limpeza de pele, é a pior parte. Não, mas não dói não. Não, mas tem hora que dá uns choquinhos assim. Mas não era pra dar choquinho não. Dá não. um risquezinho, às vezes é porque tá aberto, sei lá, é o que eu penso. Pode ser. Por estar ferido e tá aberto, ele... Mas o eletrodo ele tem que estar bem conectadozinho assim pra não gerar. E sempre bom colocar uma gase em cima, sabe?
a gás e eu vou com um aparelhinho para não gerar esses choquinhos. Mas não é nada que vai matar. Não vai morrer não, né? Não, Só, não vai não. só levar um sustinho. É, só um sustinho. E como dentro de todos, eu sei que a limpeza né, é rápida, ali uma é breve e acabou. Mas voltando para a parte corporal que a gente estava. Sim. Qual o tempo médio de tratamento? Como é que é isso? Uma sessão resolve? Eu vou ir pelos aparelhos, para ficar mais fácil da gente entender. Beleza. A criolipólise, por um exemplo, se você fez, por exemplo, fez na barriga, né? Congelou a barriga. Eu só vou poder congelar a barriga novamente daqui a um mês. Porque como a inflamação é bem grande, eu preciso esperar esse corpo todinho se restabelecer para eu congelar novamente. Então, mais ou menos um mês, né? Se a pessoa faz o corpo todo, então, aí tem que esperar bastante, porque eu tenho que primeiro esperar que essa inflamação vá embora. Radiofrequência depende da disfunção da pessoa. Então, se for para gordura localizada, eu posso fazer 2 vezes na semana. Se for para flacidez, 1 vez na semana. Porque a pele, a retração da pele é muito mais lenta do que do tecido adiposo. Né? Por isso que quando a gente perde muita gordura, a gente fica flácido. Porque a pele demora muito mais para retrair e voltar do que a gordura. Porque a gordura você está gerando a apoptose ali da célula, já está morrendo, já está indo, metabolizando e tudo mais. A pele não, ela demora um pouquinho, mas para se restabelecer. Certo. Então a radiofrequência é mais ou menos isso. 2 vezes por semana. 2 vezes, se for flacidez, 1 vez por semana. O ultrassom também é mais ou menos nesse nível, assim. O ultrassom é muito raro, pelo menos eu, pode ter outros profissionais que fazem de outro jeito, mas a gente sempre fazia associado. Então a hidrolipo, por exemplo, a gente usava o ultrassom logo em seguida, para também metabolizar, fazer que nem mais ou menos a criolipólise, né? A gente nunca usou assim sozinho, mas tem profissional que faz e que gosta, até porque ele é bem parecido com o que a radiofrequência faz, não é igual, mas eles fazem coisas parecidas. Então, assim, é mais ou menos a mesma coisa. Então, 1 vez na semana, 2, depende da disfunção dessa pessoa, do que ela quer tratar. Há um nível de curiosidade que eu sei que muitas pessoas estão curiosas igual, e é o nível de bolso. É um muito mais caro que o outro, ou tipo assim, eu paguei uma sessão, você vai englobar tudo, ou cada procedimento tem o seu valor? Não que a gente precise falar o valor específico. Sim. Depende das clínicas. Geralmente a clínica faz pacotes, né? Então, um pacote, por exemplo, de gordura localizada. E nesse pacote já tem 3 sessões de radiofrequência, 1 sessão de criolipólise, 5 sessões de enzima. É mais ou menos por aí. Porque como a gente associa os aparelhos, a gente coloca ele em sessões, né? Na verdade, pacotes, né? Então, é mais ou menos assim. Geralmente, a crio é um pouquinho mais caro. Porque o aparelho é um pouco mais caro, ele demanda mais tempo, tem que ficar um profissional só para aquilo, o cliente não pode ficar sozinho na cabine de jeito nenhum, então a crio é um pouquinho mais cara. A enzima também talvez seja um pouco mais. Por quê? Por ser injetável. Não, por conta do insumo. O insumo é caro para comprar, sabe? Entendi. Por isso que às vezes a gente também prefere fazer hidrolipo do que enzima, porque a hidrolipo tem um resultado tão bom quanto e é só. E o insumo é mais barato. É mais barato, entendeu? Então, geralmente a enzima também é um pouquinho mais cara por conta do insumo. Tem que ser uma boa enzima, a gente tem que saber os compostos que estão nela. Então, por isso que a PHD vende bastante, porque ela é muito boa nisso. Entendi. Mas é pelo insumo. A radiofrequência geralmente também não é tão cara assim, porque é só 1 hora de cabine. Depende das clínicas. Tem clínica que vai por tempo de cabine, tem clínica que vai por como é a aplicação, e por aí vai. Mas geralmente é nesse nível, assim, depende do insumo e depende da máquina em si. Se a máquina for cara e precisar de uma manutenção e tudo mais, geralmente é mais caro o procedimento. Esse trabalho independe do profissional? Como assim? Não depende, qualquer profissional formado, minimamente que entende, vai ser o mesmo resultado, ou o cara que é especialista, mega blaster daquela vai fazer uma diferença? Tem diferença. Como se manuseia? Existem muitos cursos, né? E cada pessoa que faz o curso, ele tem uma abordagem diferente, né? Então, de criolipólise, por exemplo, o que mais tem é abordagens diferentes, de várias formas. Essa que eu aprendi, por exemplo, que eu te expliquei, que primeiro 30 minutos, depois fazer infusão em 30 minutos, foi um tipo de curso que eu fiz, né? Mas tem vários tipos e por aí vai. Entendi. E em questão de pós, é imediato ali, congelou,
tal, eu vou ali, faço exercício físico, já vai sair ou tem um tempo? Quanto tempo isso Não, fica ainda no banheiro? congelou não faz atividade física no mesmo dia, só depois. Só na hidrolipo, que tem que ser Imediato. Imediato. Depende da cicatrização dessa pessoa. Se a sua cicatrização, se o seu corpo consegue combater a inflamação rápido, aí é mais rápido. Mas geralmente é 22 a 30 dias aí para o seu corpo combater essa inflamação. Se for um corpo saudável né? Caraca, então eu fizer lá hoje, amanhã eu não tô vendo resultado. Só daqui a um mês. Geralmente é daqui 3 meses. O resultado final que a gente fala, né? Em um mês você começa a ver um resultado legal, em 3 meses é que você vê o resultado final. Porque é aí que você vê quando a inflamação toda passou e gerou a morte dessa célula adiposa, e aí sim você começa a ver que seu corpo está emagrecendo. Entendeu? Porque na verdade sua barriga está diminuindo e por aí vai. Caramba. A crio é uma das mais demoradas, assim. Mas tudo que gera inflamação demora um pouco para ter um resultado, né? É um tratamento, igual a gente fala, é um tratamento, vai demorar. E se a cicatrização da pessoa for lenta, vai demorar mais. Se tomar um anti-inflamatório, acabou tudo, não adianta. Principalmente com a criolipólise. Tem algum outro remédio que possa fazer essa... É mais anti-inflamatório mesmo. Eu tomo um remédio para ansiedade, atrapalha? Se ele gerar alguma anti-inflamação, sim. Se não, não. A gente na anamnese sempre pede. Você toma algum remédio? Aí a pessoa vai falar todos os remédios, aí geralmente eu vou lá e pesquiso todos eles, vejo a composição, vejo se pode dar algum BO, se vai tirar o efeito do tratamento que a pessoa está fazendo. Então assim, tem que ter sempre esse cuidado, né? Mas geralmente anti-inflamatório. Anti-inflamatório. E você chega a demitir o cliente quando não dá para fazer? Eu tenho muita vontade, mas não me deixavam não. Isso por conta das clínicas, né? Mas se fosse eu, tem cliente que precisa. Porque, assim, quando você tem uma conversa com o cliente na avaliação, por exemplo, você tem que alinhar expectativas. Olha, você tem tanto e tanto e tanto de gordura, vai demorar tanto para talvez você começar a perder gordura, você tem que fazer atividade física, você tem que se alimentar melhor. E tem cliente que não faz nada disso e quer o resultado. Isso dificulta muito, né? E tem que alinhar a expectativa. Quando a expectativa está alinhada e esse meu cliente está consciente do que a gente está fazendo e como está fazendo e que está tendo um resultado, é perfeito, é maravilhoso. Aí o cliente sai satisfeito, feliz, gostou do resultado. Agora, quando vai, por exemplo, uma cliente um dia desses chegou para mim, minha irmã fez criolipólise, olha como ela emagreceu. Aí mostrou um antes e depois da cliente, que era a irmã dela. Aí eu cheguei para ela e falei, como a gente é outra clínica, você não está fazendo a mesma clínica que a sua irmã fez. O seu corpo é muito diferente do da sua irmã. Pode ser irmã, geneticamente parecido, mas é diferente. O metabolismo é diferente, né? O hormonal é diferente. E hormônio é uma coisa que em mulher, por exemplo, influencia diretamente. Tireoide descompensada, aumento de peso. Ovário policístico, aumento de peso. Se a pessoa não melhorar isso do endócrino dela, não vai conseguir um resultado legal. E eu preciso comunicar isso para o meu cliente. Olha, se você não tiver com seus hormônios certinhos, de novo, alimentação, atividade física, talvez você não vai chegar no que você tanto quer. Eu preciso ser sincero com o meu cliente, porque talvez no final ele não vai chegar na expectativa que ele estava esperando e a culpa vai ser nossa, entendeu? Então eu preciso conversar, preciso deixar bem claro. Qual o órgão que regula vocês? Quem que traz todas essas normativas? Então, infelizmente, a estética ainda não tem conselho. E como é que faz? Aí a gente... Vai dar doida? Não, aí a gente tem uma associação, que é a Anesco, né? Na verdade, existem várias associações, mas a Anesco é a que está maior e que está indo atrás do que a gente mais precisa, né? Que é regulamentar a nossa profissão. Mas antes, a gente estava um pouco pelos biomédicos, né? Os biomédicos tentou abraçar a gente para tentar trazer essa conscientização do que a gente precisa, mas ainda assim, infelizmente, a gente está um pouquinho... solto. A Anesco, a gente tem uma lei, né? Isso já é uma grande coisa, mas ainda assim é muito pouco. A gente tem uma lei que regulamenta a gente, os esteticistas, né? Que foi o Michel Temer que fez e ele sancionou. E nessa lei tem tudo que o esteticista faz, deixa de fazer, o que é de capacidade, o que não é, tanto de esteticista quanto de técnico de estética.
Então, nessa lei, regulamenta muita coisa do que a gente pode ou não fazer. Então, é isso, a gente tem uma lei. Infelizmente, é só, mas a gente está correndo atrás aí do conselho. Se Deus quiser, ano que vem a gente consegue. E gera atrito de vocês com o bioesteta ou vocês se complementam? Às vezes gera. O bioesteta, hoje em dia, ele se sente, é o que eu acho, tá, galera? Esteticistas, vocês não ficam bravos comigo. Mas o que eu acho é que eles se sentem acuados mesmo pela estética. Por quê? A estética até um tempo não fazia injetável. A gente não podia fazer injetável. Hoje, com a lei que a gente tem, a gente já pode fazer. E eles não aceitam, entendeu? Nem médicos, nem uma área da saúde quer aceitar que esteticista faça injetável. Mesmo que tenha pós-graduação. Mas muito em confronto com os dentistas. Também. Mas dentista até que é menos. Porque dentista só pode fazer rosto e pescoço. Eles não podem fazer corporal, né? E aí, eles até que eles gostam, porque aí o esteticista ele faz injetável corporal, então eles chamam agrega, a gente. Né? Então agrega. Biomédico eles se sentem um pouquinho... Concorrência, rivalidade. Mas depende muito, tipo, tem uma amiga minha que ela é biomédica, por exemplo, e que ela concorda com os pensamentos meus da estética, que a estética ela existe há tanto tempo, a faculdade, por exemplo, começou a existir faz pouco tempo, mas a estética em si, ela existe há muito tempo. Quando a estética começou a crescer, é que o biomédico viu, pô, eu posso ser biomédico esteta, vou fazer uma pós-graduação e me especializar nisso. E por aí vai, até porque a biomedicina, até onde eu sei, se eu estiver falando errado, pelo amor de Deus, vocês me corrijam. Até onde eu sei, ele faz toda a graduação e depois é que ele se torna um biomédico esteta. Então primeiro ele tem que fazer laboratorial, é toda aquela matéria de biomedicina mesmo. E a gente não, a gente desde sempre, desde o primeiro semestre, a gente está aprendendo coisas sobre estética. Biomédico, por exemplo, para ele aprender sobre aparelhos mesmo, ele tem que fazer um curso sobre criolipólise. A gente não, a gente aprende criolipólise na faculdade, com um aparelho. Vocês são mais específicos para X, para os equipamentos, né? Como você exatamente. Fala. E como é que é feita então essa fiscalização de clínicas? É a Anvisa, a ANS? A Anvisa, Vigilância Sanitária. É eles que fazem essa fiscalização. Ali tem aquele POP ali que tem que ser seguido. Então, existe uma pasta, né, que a gente chama de pasta sanitária. Nessa pasta tem todos os documentos importantes para a clínica, né? Então tem contrato de aluguel, tem bombeiro, documento de bombeiro que ele foi lá legalizar e tudo mais, que tem que ter o extintor e tudo mais. Tem que ter limpeza da caixa d'água, sim, parece mongol, mas tem que ter. Tem que ter os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões, né, que todos os profissionais daquela clínica têm que saber fazer o procedimento de acordo com o POP. Na teoria tem que ser assim, às vezes na prática não acontece, porque cada um tem seu jeitinho de fazer, mas na teoria é isso. Então assim, tem vários documentos muito importantes dentro dessa pasta. Que aí quando a fiscalização, se ela chegar a bater, ele vai pedir, você tem a sua pasta sanitária? Eu quero dar uma olhadinha na sua pasta e tudo mais, quero ver os documentos. Então tem que estar tudo regularizado, sabe? Para você abrir uma clínica de estética, você tem que ir na Anvisa primeiro. Você tem que ir lá na Anvisa, nossa, eu quero abrir e tudo mais. Aí eles vão falar, você tem que fazer isso, tem que ter isso, isso, isso. Na própria Anvisa, no site da Anvisa tem lá um cardzinho, né? Tem manual descritivo do que tem que ter, quais são as importâncias. Até parede tem que ser lavável, piso tem que ser lavável, tem essas coisas assim. Como é a higienização da clínica, é do mais de alto risco para o menor risco, tem todas essas coisinhas assim. É um pouco burocrático, de fato, é meio chatinho. Para quem abre clínica e que vai saber isso depois, dá vontade de chorar, porque é minucioso, sabe? É muito detalhezinho. Só que aos poucos você vai adquirindo, você não tem que adquirir tudo de uma vez, né? Mas tem coisinhas que a Anvisa é um pouquinho chatinha de fato, e eles são rígidos. Tem que ser, né? E quem é que fica responsável por essa pasta sanitária, pela biossegurança? É o RT, o responsável técnico. O responsável técnico, que o esteticista pode ser. Então, aí a gente está numa briga muito feia com a Anvisa, com a Vigilância Sanitária, porque eles não querem deixar. Eles acham que a gente não é capacitado o suficiente para ser RT. Só que na nossa lei, eu até gravei o artigo, o inciso, o 6º, tá escrito,
esteticista pode ser, né, tem a atribuição de ser RT das clínicas de estética, mas a Anvisa, principalmente aqui em Brasília, não quer deixar. E aí como é que fica? Fica no limbo? Então, aí a Anesco está lutando para que isso, né, caia por terra, para que não aconteça de novo. E aí a pessoa que quer ser RT tem que fazer um termo de responsabilidade técnica, que é o que eu estou indo atrás agora com a Anesco, e aí eu envio para a vigilância, e a vigilância tem que ver se aceita e tudo mais. Tá um pouquinho chato, porque a gente não tem conselho. E a Anvisa fala isso. Vocês não têm conselho que rege vocês. E a gente fica... Cara, mas a gente tem uma lei. A gente tem uma lei. A lei lá tá escrito. Esteticista pode ser responsável técnico. Então a gente fica nisso, assim. O que aconteceu com a Lorena foi isso, com a Lorena e com a Larissa. Elas correram atrás e as bichinhas foi, velho. Elas foram lá na vigilância de Taguatinga, conversou com o chefe e tudo mais, tal. E falou, eu queria muito poder, mas eu não posso. Porque quem tá acima de mim não libera. E se você hoje abre uma clínica sozinha, como é que faz? Fica nesse limbo? Entra com recurso? Tentar entrar com recurso. Se for entrar com... se eles vierem te fiscalizar, você toma multa? Talvez. Porque como eles não aceitam, né? Só que aí a Anesco, que é a Associação de Esteticistas, eles têm um advogado e foi o que eu estou tentando fazer. A gente está tentando entrar com recurso, né? Para ver como é que faz. Porque se a gente tem uma lei que capacita e que deixa a gente ser, por que a vigilância não quer deixar? Né? A lei está acima da vigilância. Sim. Então a gente está indo atrás, está conversando com eles, está marcando reunião e tudo mais para ver se eles deixam. Em outros estados já está mais tranquilo, a vigilância já está deixando, porque eles já estão cientes. Não sei se vocês ficaram sabendo que a Anvisa tinha disponibilizado um card falando que esteticista não era da área da saúde. Triste. Aí a Anesco veio para cá, para Brasília, foi lá no Congresso, conversou, fez uma reunião com a Vigilância Sanitária, eles tiraram do ar e até consertar e ajeitar tudinho de acordo com a nossa lei, eles vão botar no ar de novo. Então até que, tá vendo, é muita coisinha para regularizar a gente e regulamentar de fato. Enquanto isso fica aí nesse limbo, jogar nas traças. Infelizmente. Aí enquanto isso, o biomédico pode ser, enfermeira esteta pode ser, outras áreas da estética ou da saúde pode ser. Me surgiu uma dúvida aqui, lembrei aqui agora. Vocês, esteticistas, estão dentro, como você falou isso da lei, estão dentro de algum plano de saúde básica? Tipo assim, por exemplo, uma cirurgia de pescoço, o dentista está dentro dessa área para fazer, né? Se eu não me engano, bucomaxilo. Vocês, dentro de uma área hospitalar, por exemplo, são necessários alguma coisa, dentro de alguma parte da saúde básica, ou é só estética e... Só estética mesmo. Digamos assim, aquela parte ali eletiva e tal. Não. Nada de urgência. Não. Só estética mesmo. A gente não entra nessas urgências, não. Planos de saúde, convênios, cartões cobrem vocês? Tem alguns que sim. Até porque a estética, ela entra também muito pro embelezamento, né? Para, por exemplo, tratamento de gordura localizada ou qualquer um que seja. Mas também entra muito para autoestima e a melhora de vida mesmo. Porque massagem, por exemplo, é muito bom e trata muita coisa. Eu faço com recorrência, é bom mesmo. Ventosa também é algo que melhora muito e é questão de saúde, não é só questão de embelezamento, né, ou de tratamento estético, né, vai muito além. Terapias, por exemplo, que a gente também já teve aqui, falando das massagens e terapias alternativas e tudo mais, isso tudo é mais para a área da saúde do que para a estética, literalmente dito, né? Então, assim, eu sei que tem alguns planos que cobrem estética. Cartão AMA cobre, tá, gente? A gente tem desconto na parte estética, toda essa parte, a gente tem vários descontos, fazendo aqui, puxando o nosso peixe. Beleza, e lembrei aqui, eu tenho que parar de falar ICE. Meu sócio me lembra de parar de falar ICE, doutora Lohana já falou que isso é normal. Esquecer as coisas. Não é esquecer, porque o cérebro está muito ligado. Renato, e como é que fica vocês com relação às blogueirinhas? A esse pessoal que sai divulgando essas milagres? Tem muita blogueira que é muito íntegra no que posta, sabe? Que de fato vai lá, estuda sobre o que seja, que ela vai fazer a propaganda e tenta fazer o mais certinho possível. Já tem outras que
vai no que está no Google. E aí fica muito difícil da gente dar muita credibilidade. Mas infelizmente as pessoas leigas que não têm noção disso, acreditam. E quer coisa rápida? Isso, acredita. Tipo, eu vi há um tempo desse atrás uma blogueira que falou que estava fazendo uma dieta e tal, estava fazendo os procedimentos estéticos, e depois descobriu que ela fez uma lipoaspiração e é por isso que ela tinha o corpo que ela tinha. E ficou daquele jeito. E ela vendeu como se fosse procedimento estético, entendeu? Como se os procedimentos dentro da clínica de estética foi o suficiente, a alimentação foi o suficiente. Sendo que não, né? Ela foi para uma sala de cirurgia. Então, assim, é muito complexo. Muito complexo. Tem muita blogueirinha que posta coisa sem nenhuma credibilidade. Ou o que mais, assim, me incomoda é vender isso que, não, em 3 dias você emagrece não sei quantos quilos. Isso pra mim é o que me pega, porque eu fico, gente, não tem como. Eu não tenho como dar essa certeza pra você, por exemplo, porque eu não sei como é que é o seu metabolismo e como é o seu corpo, como ele responde. É muito relativo. O meu é muito diferente de você e por aí vai. Então não tem como eu chegar e dar uma certeza, olha, em tantos dias você vai perder tantos... Não posso fazer isso, é antiético de acordo com a estética. E como é essa quebra de expectativa pro cliente? É um pouco difícil, assim, porque principalmente por conta da internet, né, da mídia, as pessoas chegam numa expectativa muito alta. E quando você vai conversando com ela e vai alinhando e vai falando, não é desse jeito, não acontece assim, a pessoa vai murchando um pouquinho. Mas a gente informa, não é que é impossível, só não vai acontecer dessa forma como as pessoas vendem. Vai acontecer com um pouquinho mais de demora, é um tratamento, não é do dia pra noite. Então a gente vai explicando aos poucos e a pessoa ela vai se conscientizando, porque ela vai de fato entendendo. É aquilo que a gente falou, em 6 anos adquirindo gordura, não vai ser em 6 meses que você vai perder. E quando você traz essa realidade pra pessoa, ela assusta, né? Assusta e aceita, porque ela fica, de fato, faz total sentido. Não tem como eu perder em 1 dia, em 2, algo que eu adquiri em anos. Até porque o corpo ele não é assim, é fisiologia, anatomia, a pessoa vai lá, faz um tratamento e vai comer um hambúrguer. Infelizmente acontece por isso. Voltando nisso, conta pra gente, entrando aqui no meio do fuxico do AmaCast, um caso mais cômico que você já pegou dentro dessa parada, assim. Esse foi um deles, assim, e outro é que a cliente tinha feito um procedimento estético e ela queria restaurar. Não, porque eu fiz um procedimento, como assim? Eu não tô vendo nenhum resultado. E eu fico tipo, é por isso, porque você fez um procedimento estético, você fez uma sessão. É muito difícil, assim, você mensurar não, em uma sessão. E ninguém falou isso pra ela. Então ela gerou sozinha na cabeça dela. Ou pela mídia, né? Mas isso é um deles. Deixa eu tentar lembrar aqui. Pior que tem muitos, mas a gente vai esquecer, E né? dentro desse caso houve anamnese. Houve anamnese. Ela terminou, ela quer... Eu converso sobre tudo. E é muito difícil. É esses clientes que eu demitiria. Porque é os clientes que a gente conversa, não é aquele que a gente, não, a gente só vai fazer, não vou nem falar, explicar. Não, a gente explica, a gente fala, a gente senta com o cliente, demora de tanto e tanto tempo para fazer efeito. Você vai ter um tratamento, então cada procedimento que a gente fizer em você é importante, não é só um que vai fazer você emagrecer. Então assim, a gente informa, explica. E mesmo assim, as pessoas, e essa cliente, por sinal, quando eu tava fazendo um procedimento nela, ela tava vendo uma blogueira. Ela tava no WhatsApp vendo uma blogueira assim. Não sei o que, você perde tantos quilos tomando chá de não sei o que, oh meu Deus, chá emagrecedor milagroso. Chá de não sei o que, o detox, você desintoxica o seu corpo, e não é assim. Não existe milagre, gente, não existe milagre. Não existe. E o caso mais difícil, assim, o mais complicado, aquele que te marcou? Mais difícil? Existe? Não que seja exatamente mais difícil, mas aquele que mais te marcou. Eu acho que dessa cliente que era muito assídua. Porque ela viu, assim, um resultado muito bom nela, sabe? E ela já tinha um corpo bonito, ela só queria melhorar. E de fato ela conseguiu ver diferença, sabe? Tipo, o que mais incomodava ela era o braço, por exemplo. E ela perdeu muita gordurinha do braço. Então ela ficou muito satisfeita. E pra mim é o melhor. Quando a expectativa tá alinhada e dá certo, o cliente vê que ficou bom, que ele tá feliz com aquele resultado, pra mim, assim, é muito legal. Marcante. Marcante demais. É muito legal. A faculdade fez sentido. Outro também que a gente nem falou muito sobre, que é a depilação a laser, né? Outro que me marcou muito era uma cliente que por conta dos hormônios, por conta também da genética, porque ela tinha uma genética um pouco árabe e tudo mais, ela tinha muito pelo aqui no queixo.
E ela sempre tava com muita maquiagem e sempre você via no semblante dela que ela era triste com isso, sabe? Uhum. E com a depilação a laser, assim, ela perdeu drasticamente os pelinhos daqui, né? Então dava pra ver, na terceira sessão, assim, ela tava feliz, nossa, eu tô gostando muito, Renata, eu tô vendo uma diferença, não preciso nem ficar passando mais tanta maquiagem, não fico puxando com pinça. Então você vê, assim, a pessoa feliz com o resultado, sabe? Quando a expectativa está alinhada. Quando a pessoa sabe o que tem que ser feito e como é feito, né? Interessante. O que mais me marcou de forma negativa, eu acho, é quando acontece intercorrência. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas sendo, na época eu era RT da clínica, né, e aconteceu uma intercorrência, e assim, nossa, é muito difícil. Pode acontecer com qualquer um, né? Porque intercorrência, infelizmente, às vezes a pessoa mentiu na anamnese, ou às vezes, de fato, o profissional descuidou um pouquinho ali e tudo mais. Acontece, todo mundo erra, né? Mas é o que mais me deixa, assim, pra baixo e preocupada, porque intercorrências, dependendo da intercorrência, é muito perigoso e pode dar muito ruim, assim, com a pele da pessoa, ou com a gordura, ou o que for. E é pior ainda, né, que é o efeito negativo além da quebra das expectativas do cliente. Exato. E assim, é ruim, é muito ruim. Pro cliente, mas pra gente, acho que assim, não sei, né? Pro cliente deve ser pior porque é nele que aconteceu, mas a gente que tá ali trabalhando e fazendo aquilo acontecer, vê que houve um erro. Que merda. Literalmente. Uma tristeza, assim. E como é que faz? Tem indenização para o cliente? Corrige com os outros procedimentos? A gente vê como o cliente quer fazer. Se ele quer o dinheiro de volta, a gente devolve, mas a gente tenta sempre dar um amparo, né? Aconteceu a intercorrência. Vem aqui, vamos sentar, vamos conversar, e dependendo se foi, por exemplo, uma queimadura, né? Porque às vezes acontece no laser. Foi uma queimadura, a gente dá a pomada, a gente ajuda essa pessoa, quer que a gente leve no hospital, a gente dá todo um amparo, né? Sempre. E se precisar, a gente devolve o dinheiro, ou a gente faz um tratamento para cuidar daquela queimadura e tudo mais. Porque tem tratamentos para isso, né? Tipo o LED, por exemplo, azul ajuda bastante nas queimaduras. Então a gente tinha lá na clínica, a gente tentava amparar esse cliente da melhor forma possível. E eu era sempre a responsável. Eu ia assumia todos os B.O. Eu ia lá, conversava, oi, tudo bem, eu sou a Renata, sou a responsável técnica daqui da clínica, você está precisando de alguma coisa, como foi que aconteceu, me conta, tento sempre deixar a pessoa mais à vontade de desabafar mesmo, sabe? Porque, claro, né, ela está se sentindo mal com o que aconteceu. Então eu tento deixar ela mais à vontade e dar todo o suporte possível para ela se sentir acolhida e para ela não querer nos abandonar por conta dessa intercorrência, porque, de novo, intercorrências acontecem, infelizmente. Pode acontecer em qualquer área, faz qualquer parte. Área, Eu só aos quantos minutos de podcast? 1 hora. 1h30? Caraca, gente, 1h30 de podcast. Acho que vai com maior, não vai, meu sócio? Vai por aí, enfim. Jogando pro final, 1h30 aqui já. Vixe, estética é uma coisa que vai mesmo. Não percebi passar 1 hora. Pra mim tinha uns 50 minutos, que era normal. Falando pra caramba. Rena, vamos jogando pros finais. Perguntinhas rápidas. Quem que te inspira hoje, seja na vida ou na área da estética? Olha, na área da estética, eu fiquei pensando muito nessa pergunta. Mas na área da estética, eu acho que uma professora minha da faculdade, ela era tipo um exemplo assim de profissional, saca? Ela era da área de corporal até. Ela deu massagem, também deu sobre os aparelhos, aula, né, sobre os aparelhos e tal. E eu vi ela era muito íntegra e muito correta no que fazia, sabe? E dava pra ver que ela sabia fazer, porque quando ela fazia, parecia muito fácil, ela fazendo. E quando não parece fácil que a outra pessoa tá fazendo, é porque ela sabe muito bem como fazer aquilo. Então, assim, é uma pessoa Jordana, a professora Jordana. Ela me inspira muito, muito, muito. E na vida, assim, sem ser na área da estética? Ai, difícil essa pergunta. Na vida, fora pai e mãe? Fora pai e mãe. Ai, difícil, muito difícil. Já é uma pergunta pra você se refletir. De fato. Um estilo musical, o que você gosta? Eu gosto de muita coisa, eu sou bem eclética. Mas hoje em dia, posso falar um artista? Eu sou viciada, é a Taylor Swift, sim. Gosto muito, muito dela. Muito das músicas dela, o último álbum dela. Gosto bastante. Interessante. E uma outra pergunta. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre estética, sobre tudo que a gente falou,
pesquisa onde, lê o quê, vê o vídeo? Gente, eu sei que nem todo mundo é acostumado a ler artigo científico, né? Mas tem revistas de estética que são mais confiáveis, que se você for numa revista que de fato se baseia em artigos, né? Uhum. Tomar cuidado com reportagens, as primeiras reportagens ali do Google, tomar cuidado, porque são muito sensacionalistas, pode ter mentira, né? Muitas das vezes sai bem assim, esteticista fez tal coisa, e às vezes a pessoa nem é formada em estética. É só porque ela faz um procedimento, sei lá, cílios, as pessoas já associam essa pessoa a esteticista. E tá errado, esteticista é alguém que é formado em estética e cosmética. Então tomar muito cuidado com essas informações, né? Não vai pro Google não se você sai com câncer de pele. Só se for o Google acadêmico, que aí você vai estudar uns artigos científicos. Mas os artigos são fáceis de entender. Se você botar lá uma radiofrequência no Google acadêmico, por exemplo, ele vai te passar tudo sobre a radiofrequência, de uma forma tranquila de se entender. Então, assim, perguntar para um profissional que tem, né, uma pós, ou que fez o curso e que você vê que ele é íntegro e que dá para confiar, pergunte, vai atrás. Não vai só pela internet, não. Eu sei que a internet é muito boa e muito fácil, né, é rápido, a gente ali digita, mas tenta ir atrás também de um profissional para ele te explicar melhor, de uma forma mais didática. Isso. Procure saber sobre o profissional que vai te atender. Isso. Não vai em qualquer esquina realizar o procedimento. Não. Veja a prova Exatamente. social, veja se ele é formado. Não tenho um conselho para ir, mas procure outras informações que tá aí à disposição. A gente está nessa era da informação. Sim, na era da informação. É isso, doutora. Estou esquecendo alguma coisa? Acho que não. Muito obrigado. Um prazer imenso tê-lo aqui. Muito bom estar aqui. Foi enriquecedor. A gente vê pelo horário que a gente tem de podcast quase 2 horas. Então, assim, foi super rico esse aqui de conhecimento, de informação, de conteúdo. E muito obrigado por ter vindo. Onde eu posso te encontrar? Quem está assistindo até agora, onde te encontra? Instagram, onde você atende? O meu Instagram pessoal é Renata Rusch, né? Como é que é o Rusch? R-U-S-C-H, Renata Rusch. Eu tenho o meu profissional, ele está um pouquinho paradinho, porque dei uma parada de atualizar ele. Hoje em dia eu não estou trabalhando em nenhuma clínica ainda. Estou pensando ainda se eu abro a minha, se eu abro o meu estúdio e tudo mais. Ou também trabalhar PJ, então estou vendo aí. Me chama no direct privado, lá no privado que ela vai te atender. Ela não vai te deixar sem, viu, gente? Mesmo não estando em alguma clínica, mas nem que seja por uma pergunta para saber se tomar o soro resolve, ela vai te atender, tá? Pode perguntar mesmo, que eu gosto muito de tirar dúvida, de responder perguntas, é muito legal. Percebemos, 2 horas de podcast. Gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sinta-se à vontade para voltar, você vai voltar, vai ter nossos convites. Vamos falar de várias coisas aqui. Conversar sobre facial, que é muito legal. Vamos falar de facial. E é isso, gente. Muito obrigado. Mais um episódio acontecendo. Que seja enriquecedor e que tenha muito conteúdo para vocês também isso aqui. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aqui, gente. Um abraço. Beijo.